Tem o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que é líder da oposição no Congresso. A gente vai ouvir o senador Isalci Lucas já falando sobre CPMI do INSS. E essa decisão especial, né, agora da Justiça do Estado de São Paulo, que blinda de uma vez por todas o Frei Chico, irmão de Lula, né, que não foi a CPMI, blindado foi ali, né, numa votação com relação ao requerimento, não foi a CPMI, e agora tem essa, né, 14 publicações relacionadas a Frei Chico que tiveram que ser retiradas do ar em função de uma decisão da Justiça do Estado de São Paulo, uma blindagem que encontra amparo, então, dentro do Senado em função dos votos, né, daqueles que evitaram a ida de Frei Chico até ali, e também agora do Poder Judiciário. O senador Isalci Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional, nosso convidado a partir de agora. Isalci, bom dia, o senhor é sempre muito bem-vindo por aqui, senador. Bom dia, Alexandre. Tudo bem, né? É um prazer participar do programa. Prazer é meu, muitíssimo obrigado por ter aguardado, viu, senador? É uma honra ouvi-lo. Queria falar sobre a CPMI do INSS, senador, mesmo porque a gente sabe da atuação do senhor ali e assistimos perplexos às decisões que vem chegando com relação a essa blindagem do Frei Chico, senador. Isso é incrível, né? A base de governo acabou sequestrando também a CPMI. Na fase inicial, nós tínhamos a composição feita pelos blocos e aí nós conseguimos surpreender o governo no sentido de eleger o presidente e o relator, e agora, com essas mudanças, eles desfizeram os blocos e aí passaram a ter maioria na CPMI. Com isso, há vários requerimentos que nós apresentamos foram rejeitados, inclusive do irmão do Lula, além da quebra de sigilo do Carlos Lupe, né, e outros atores também que nós apresentamos. Então, a seguro-defeso, acho que no Brasil hoje já tem mais pescador do que peixe, né? No Maranhão mesmo são mais de 600 mil. A Polícia Federal recentemente, numa operação, cancelou mais de 100 mil inscrições lá no Maranhão. Então, estamos aprofundando. Eu pedi um requerimento, fiz um requerimento solicitando município por município a quantidade de seguro-defeso, e também se naqueles municípios tinha pelo menos um córrego, né, para justificar o pagamento lá do seguro-defeso. Mas está indo, apesar das blindagens, a gente está conseguindo avançar, né? Tanto é que nós conseguimos aí, primeiro, já tem 2 pessoas apenas presas, era para ter muito mais, né? Mas, de qualquer forma, nós, com a instalação da CPMI, a gente acabou que obrigando a CGU, a AGU, e a própria Polícia Federal a agir com relação ao Sindinap e a CONTAG e a CONAFER, que são as 3 maiores instituições que mais roubaram lá do INSS, não é? Porque até então eles não tinham investigado. E aí disseram simplesmente, porque eu já tinha alertado desde o início, que tanto a CONTAG quanto o Sindinap, que é do vice-presidente lá, o irmão do Lula, nenhuma das duas poderia sequer ter assinatura de acordo de cooperação técnica, porque a lei de 2014 impede qualquer convênio, qualquer contrato com autoridades que tenha parente até 2º grau. Portanto, a CONTAG, que tem o irmão do presidente, do primeiro secretário da Câmara, Carlos Veras, e também lá o Frei Chico, que é o irmão do Lula. Então, elas nem poderiam ter assinado. Aí a TGU agora disse, eles deram uma declaração que estava tudo certo, como se eles não soubessem que eles tinham essa participação. Mas pelo menos já teve aí o bloqueio do André Mendonça aí agora no Sindinap de 389 milhões, que já começa realmente a reparar um pouco nesse roubo que teve aí do INSS. Senador, aqui conosco Olavo Pelegrina Júnior. O doutor Olavo tem uma questão para o senhor. Pois não, Olavo? Senador, uma honra conversar com o senhor. Nós vemos o trabalho maravilhoso que a comissão está fazendo, um trabalho de investigação sério, bem conduzida, enfim. Mas, por outro lado, senador, um número importante de liminares dizendo, olha, não precisa prestar depoimento ou não precisa responder, e agora essa liminar proibindo a vinculação do irmão do Lula, a questão dos desvios, das falsidades lá em relação
aos descontos. Senador, considerando essas decisões da Justiça, em qual momento a Justiça dará uma decisão em favor do aposentado, vítima dessa gangue? Pois é, já era para acontecer isso há muito tempo. Infelizmente, o que a gente observa é que o Supremo tem defendido os bandidos e não os aposentados, né? Então, nós já tivemos decisões que dá ao depoente a opção de ir ou não à CPMI, né? Quer dizer, desfazendo completamente o que está na Constituição. A CPMI, a CPI, ela tem autonomia de investigação como o Poder Judiciário, como a Polícia Federal. Então, nós temos que esclarecer um pouco melhor isso para não ter mais dúvida. Agora, de fato, não é um absurdo, né, o que está acontecendo, porque, por exemplo, o próprio Supremo determinou agora a devolução do INSS, dos descontos, inclusive fora do arcabouço fiscal e com dinheiro do orçamento. Evidente que ontem mesmo nós aprovamos na CMO, não é, o PLN, crédito suplementar para isso, foram 3 bilhões e 300, não é? Mas conseguimos botar uma emenda proibindo que depois, na volta, no bloqueio dos recursos, que esses recursos recuperados não entrem na receita corrente, né? Então, como a saída agora não está entrando no arcabouço, nós queremos também que o que for recuperado também não entre. Mas o que foi, que não dá muito para entender, é porque esse acordo foi celebrado, inclusive, com a CGU e a DPU, que é a Defensoria Pública da União, que tem como objetivo defender os aposentados, né? E na prática, eles fizeram um acordo para que aqueles aposentados que quisessem ser ressarcidos teriam que abrir mão do processo judicial. Quem já estava na justiça tinha que ir ao processo e quem ainda não entrou não poderia entrar mais, né? Então, quer dizer, por que isso? Porque, de fato, pela lei do consumidor, todos eles poderiam receber em dobro pelo que está previsto em lei. Então, para evitar isso, a DPU, CGU e o governo fizeram esse entendimento com o Supremo, né, que limita aí os direitos do aposentado e pensionista. Senador, ainda falando sobre essa CPMI, algumas questões vão incomodando a gente aqui, né, como eu brinco, no andar de baixo, né? Tem a questão do sigilo das imagens do trânsito do careca do INSS dentro do Senado, tem a questão também do ex-chefe de gabinete de Alcolumbre, e o senador Marcos Rogério, dias atrás, fez um apontamento olhando também para um provável envolvimento das bets. Onde tudo isso pode chegar? Porque a gente sabe que 2 presos até aqui não justifica, né? A gente não encontra justificativa para apenas 2 pessoas presas até agora, com todo o dinheiro movimentado. O senhor tem uma visão, o senhor consegue nos passar onde isso pode chegar, senador? Olha, a forma como eles faziam, e fazem ainda, né, porque até hoje ainda tem bets aí também, no caso da CPI, eles criavam as associações, conseguiam lá no INSS, através da corrupção, através de propina, para servidores, né, a inclusão de listagem para desconto, eram descontados. Eles, então, criaram várias empresas, normalmente de familiares, né? E aí repassavam os recursos para essas empresas laranjas aí, com um monte de laranjas, e, evidentemente, desviava o recurso para a pessoa física depois. Agora, muitas utilizaram, inclusive, as fintechs. Eu participei da CPI das bets e nós tínhamos alertado lá. Grande parte dos bilhões que foram para fora das bets foram através das fintechs que não têm controle do Banco Central. E a gente está observando também aqui no INSS que o modus operandi é o mesmo. Também tem fintechs envolvidas, que é exatamente uma forma de enviar dinheiro para o exterior, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que tem, de certa forma, uma certa ligação indireta, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que tem, de certa forma, uma certa ligação indireta, né? Por exemplo, advogados, né, que atuaram nas bets e que também estão envolvidos no INSS, né? Então, a gente tem que aprofundar nisso, mas o modus operandi é muito parecido. Senador, e agora, falamos há pouco aqui sobre a decisão do ministro Fux, mudando já de assunto, sobre essa mudança para a segunda turma.
faço duas análises sobre essa decisão do Fux. Análise estratégica. Primeira, a análise leva Fux para uma segunda turma, onde encontraríamos ali Nunes Marques e André Mendonça, podendo transformar essa segunda turma numa segunda turma com 3 votos a 2. Né, diante de pautas, em especial relacionadas à direita, pautas conservadoras. Ao mesmo tempo, também vejo uma possibilidade, caso sejam o Bessias, o escolhido e aprovado, né, de uma primeira turma de favas contadas, de um 5-0 e não de voto vencido de Fux. Qual é a análise do senhor diante dessa decisão de Fux e esse pedido para mudança para a segunda turma? Olha, se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, porque de fato, você participar de uma turma onde você é derrotado sempre, e normalmente, né, já por 4-1, então é natural isso, né, porque é difícil você conviver numa turma com essa dissidência toda. Então, eu acho que ele pensou nisso, de ir para a segunda turma, onde lá há a possibilidade, inclusive, né, de várias demandas serem vencidas por 3-2, né, porque o jogo é muito combinado, né, a gente sabe, né, quem e como votam, né? Então, acho que foi uma posição, né, correta, né? Eu faria exatamente a mesma coisa, e a gente tem que rezar, né? Qualquer processo que vá para o Supremo, nós vamos rezar muito para que caia na segunda turma, né? Porque se cair na primeira, vai ser de 5-0. Exatamente. E antes de falar de eleição 2026 com o senhor, senador, queria falar sobre a questão envolvendo ainda a fraude na entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Entendo que é um ponto importantíssimo que a gente passe por essa questão para que daí então, definida, né, essa situação, a gente passe a discutir a eleição de 2026, inclusive com Bolsonaro no pleito, haja vista a fraude e as consequências dessa fraude que pode vir por parte da justiça americana. Queria ouvi-lo sobre esse tema, senador. Se vier alguma coisa da justiça americana, pode ser que haja alguma mudança, mas o que a gente percebe hoje, e ontem nós comemoramos no sentido, né, de registrar, né, que faz ano que o Rogério Marinho entrou na justiça, na PGR, sobre esse assunto do Felipe Martins, né, onde agora querem, por incrível que pareça, né, dizer e impor que o próprio Felipe Martins é que falsificou os documentos para entrar nos Estados Unidos. Maluco, assim, que não dá para entender, né? Então, fez um ano, ninguém dá resposta de nada. Então, nós estamos trabalhando lá agora, né? Ontem fiz a coletiva lá no Congresso, exatamente cobrando isso da PGR, né? O que aconteceu. Quem é que vai realmente indenizar, né? Fazer a compensação aí com o Felipe Martins, que foi mais de 6 meses preso, né? Com falsos documentos, né? Foi condenado em função de documentos falsos. Então, a justiça está assim, a gente está com muita preocupação, porque as coisas estão ficando, parece que natural, parece que é normal, né? Não há reação praticamente nenhuma, né? O presidente do Congresso também não reage com relação a isso, né? Está discutindo agora a ida do Pacheco para o Supremo, não é? Ele que praticamente entregou, né, as prerrogativas do Senado para o Supremo. Essas interferências não vieram de graça, né? E agora a compensação é querer ir para o Supremo. Então é triste o momento que nós estamos vivendo. Eu espero que a gente possa superar logo isso, quando de fato esclarecer essa questão das denúncias lá do assessor do Alexandre de Moraes, né, que tem muita denúncia e muito documento, e que essa questão do Felipe Martins também seja resolvido de uma forma rápida e transparente, para a gente passar a limpo essa história. E daí sim poder discutir a eleição 2026, não é, senador? Exatamente. Nós estamos aí com essa luta, né, de aprovar a anistia, para que exatamente o próprio Bolsonaro possa participar, porque o que está acontecendo hoje é que eles estão com medo realmente que o Bolsonaro volte em 2026 e estão tentando de todas as formas evitar que ele saia candidato. Este é o senador Isalci Lucas, que é líder da oposição no Congresso Nacional. Senador, muitíssimo obrigado pela boa conversa, boa sorte no dia do senhor. Eu que agradeço, um abraço para você. Obrigado. Senador Isalci Lucas, do PL do DF, conversando conosco dentro do nosso Jornal da Auriverde.